Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô travada aí pra vocês? Tá funcionando? Não? Boa Sejam... noite, Boa tudo certo. noite. Então, gente, hoje eu trouxe um convidado super especial que tem um testemunho muito lindo, assim, com a história de ter conhecido Deus melhor e mudado muito a vida dele. Então, assim, tô muito feliz com todos aqui que estão presentes hoje para poder começar a semana mais pertinho de Deus. Então, para a gente começar nosso encontro, queria chamar a Maluzinha para fazer nossa apresentação. Com você, Malu. Boa noite, gente. Agora eu vou pedir que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, vai esvaziando a cabeça, vai tirando tudo que você fez no seu dia hoje, todo o trabalho, toda a correria. Deixe sua mente limpa para verdadeiramente entender a palavra. Agora eu vou pedir que você respire fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que não agrada ao Senhor, toda raiva, angústia. Mais uma vez inspira coisa boa, unção do Espírito Santo, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, todo remorso, toda tristeza. Mais uma vez inspira coisa boa, força, fé. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá te impedindo de proclamar a palavra, tudo que tá te impedindo de seguir o Senhor. Hoje eu peço ao Senhor que essa noite seja abençoada, que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje e que o Espírito Santo se revele no meio de nós. Testemunho de fé. Os testemunhos edificam e curam as pessoas. Na Bíblia mesmo, nos fala que nós devemos espalhar o Evangelho. E quando nós estamos fazendo um testemunho de fé, nós estamos espalhando a palavra de Deus, espalhando a nossa vivência com Deus. Então, hoje, nessa noite, vou te convidar a abrir seu coração para que você possa espalhar o Evangelho e verdadeiramente dar o seu testemunho, porque os testemunhos podem salvar pessoas e edificar vidas. Amém? Amém. Obrigada pelas palavras lindas, Maluzinha. Agora, queria chamar o Dudu. Dudu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, primeiramente agradecer o convite da Ana, de poder contar um pouco aqui da minha história para vocês. Bom, meu nome é Eduardo, tenho 28 anos, hoje eu trabalho como artesão de ouro. E para contar um pouco da minha história, né, meu testemunho de fé, assim, a gente precisa voltar um pouco lá atrás. Começar pela minha infância, né? Filho de pais separados, onde havia um pouco de conflito entre eles, e muito novo já convivi com aquilo ali, então, bem novo também eles separaram, então fui morar com minha mãe e minha avó, e para tentar ter uma vida melhor, minha mãe foi para a Europa, especificamente para a Espanha, para tentar, né, me dar uma condição melhor, porque, claro, nunca me faltou nada, né, mas era sempre aquele, né, apertado assim, né, uma classe média assim, nunca me faltou nada, mas eu também não tinha, assim, tudo que eu queria, né, assim, os melhores brinquedos, mas sempre tive, nunca me faltou nada, assim. Então, minha mãe foi para a Espanha, muito novo, 7, 8 anos, e ali eu fui morar com meu pai, então, até meus 12 anos ele era só eu e meu pai, então eu estou com meu pai trabalhando demais, então desde muito novo eu tive que aprender a me virar, né, sei lá, arrumar casa, limpar um banheiro, limpar uma cozinha, enfim.
sempre fui um aluno bolsista, então eu estudava em escola particular, mas tinha bolsa de estudos. Para manter a bolsa eu tinha que ter umas notas boas, então, graças a Deus, eu sempre mantive essas notas. E fui crescendo ali. Meus 14 a 15 anos eu estudava no Barreiro, né? Numa escola que chamava Domiciano Vieira, que inclusive já acabou. E no Barreiro, né, nessa escola, existe uma pista de skate, próxima à escola ali. Então, pós-aula, às vezes ia para essa pista de skate, com os amigos, às vezes andava de patins também. Então, já havia, assim, drogas rolando ali, né, assim, na minha adolescência. Então, muito novo, com 15, 16 anos, foi a primeira vez que eu usei droga, que no caso foi maconha, né, especificamente. Então, comecei a usar droga muito novo. Nessa época eu já tinha um pouco de revolta, assim, com meus pais, especificamente com minha mãe, né? Né, na minha concepção, na época, hoje eu consigo entender, né? O porquê dela ter ido. Graças a Deus ela conseguiu conquistar algumas coisas, né? Só que eu cresci muito com isso na cabeça, né? De que a falta, né, que minha mãe me fez naquela época ali, dos 8 aos 12 anos, quando você está deixando de ser uma criança e entrando naquela pré-adolescência ali. Então, eu cresci com muita raiva disso. Quando ela voltou, ela tentou se aproximar de mim de várias formas, eu não dava tanta abertura para ela, convivia, claro que era minha mãe, mas ainda tinha algumas mágoas, né, alguns rancores em relação a tudo o que aconteceu. Então, muito novo, ali já com 15, 16 anos, eu comecei a usar droga, e aí com 17, no terceiro ano, eu lembro que eu matava muita aula para poder estar usando droga ali, sabe? E minha família, ela sempre, assim, por parte, acho que mais a minha mãe, meu pai também, mas menos, um pouco religiosa. Eu fiz a primeira comunhão na igreja católica, quando era bem novo, mas daquele jeito também, né? Ia pouco, não fiz crisma, né? Que tem ali após, né, quando você é mais adolescente, então já estava, assim, fora, né? Eu falo que acreditava muito em Deus ali, mas com o passar, assim, do tempo e vendo essas coisas do mundo, assim, eu me afastei demais, muito mesmo. E então saí do ensino médio, né, usando droga, conhecendo várias drogas, não só maconha, que acaba ser, né, jovem. Eu tinha um amigo que é um conhecido, vamos falar, chamar de colega, mais para frente ele vai virar um meu amigo, mas que vendia drogas também, drogas sintéticas. Então, ali, no terceiro ano, eu já comecei a envolver com as drogas sintéticas também, que é o êxtase, né, que a gente fala, o LSD. Então, já com 18 anos, eu comecei, ficando mais próximo desse amigo e entrando mais ainda nesse mundo, eu comecei a vender droga. Vendia só para conhecidos, e aí acabou que eu vi, né, uma oportunidade de crescer mais, então comprava cada vez mais drogas. E eu lembro que quando eu faço aniversário em janeiro, então no início do ano eu fiz aniversário, não deu nem 3 meses, em um evento, foi a primeira vez que eu tive, que eu fui apreendido, né? Vamos falar apreendido. Eles estavam com uma quantidade de droga em um evento, o segurança me pegou, acabou me levando para a polícia, então com 18 anos eu já fui parar numa delegacia. E um fato importante também de lembrar que menos de um mês antes, como morava só eu e meu pai, a gente sempre morou juntos, a gente dividia quarto até os meus 20 anos, eu dividia quarto com ele, então era uma beliche, assim, sabe? Então era, as condições, não tinha, nunca tinha assim, um quarto só para mim. Então acabou que nesse meio tempo meu pai achou as minhas drogas ali, quando eu tinha 18 anos. E eu falo que ali foi Deus me dando uma primeira oportunidade de melhorar. E não foi a única, foram várias, até eu entender e até eu entender os sinais dele, né? O que ele queria para minha vida. Então, um mês antes, meu pai pegou essas drogas e aquela briga, aquela confusão,
e eu tinha prometido que ia parar. Um mês depois, eu liguei para ele, falando que eu estava indo para uma delegacia, né? E eu fico imaginando a dor e o sofrimento, né, do meu pai, porque meu pai sempre foi muito próximo. Eu falo que, assim, eu não tenho muitos amigos, mas o meu melhor amigo sempre foi o meu pai. Então, a gente era muito próximo e eu acredito que isso fez, né, isso magoou muito ele, assim. Das poucas vezes que eu vi meu pai chorando nesse dia. Então, cheguei na delegacia e, assim, os sinais de Deus, né? Usando os policiais até o delegado, porque eu acho que eles viram, né? Que eu não tinha necessidade de estar passando por aquilo. E, então, eles me ajudaram muito, me falando que eu deveria falar ali para o delegado, enfim. Consegui ser liberado. Fui para casa, mas, né? Com aquele sentimento. E a minha mãe arrumando advogado e aquela coisa toda. E ali, mais uma vez, com as drogas que eu tinha, foram né, perito, né? Os peritos foram analisar a droga e eu não sei como, mas foi constatado negativo, não deu que era a droga que eu estava portando, né? Então, o caso foi arquivado, isso quando eu tinha 18 anos. Né? 19 anos, eu arrumei um emprego num restaurante muito famoso até que tem em Minas, né? Acho que no Brasil todo. Trabalhava no shopping. Então, eu comecei a trabalhar à noite. Pegava o serviço 7 horas, acabava largando muito tarde. E ali, com 19 anos, eu já comecei a trabalhar. Então, comecei a viver mais à noite. Na noite mesmo, né? Às vezes saía do serviço, ia para a bebedeira com os amigos, ele acabava usando droga também. Não tinha parado, mas parei de vender, né, no caso. Então, foi passando o tempo, quando eu tinha 20 para 21 anos, aquele amigo que eu pegava as drogas sintéticas quando eu fiz 18 anos, a gente se reaproximou e ele morava numa favela, né, que tinha lá no Barreiro, próximo ao Vale de Jatobá ali, então a gente começou a sair mais, ficar muito próximo, e eu lembro de uma vez que ele me chamou, parou na porta da minha casa, a gente entrou, e aí ele, foi a primeira vez que eu tive contato com cocaína. Ele tirou um saquinho cheio, assim, que eu nunca tinha visto aquilo, e ele perguntou, você já usou isso aqui? E eu falei que não, então ele estava, né, disposto a continuar, né, nessa vida, então foi a primeira vez que eu usei com ele, e no outro dia também voltamos a usar, fomos ficando mais próximos, e acabou que, como eu trabalhava na noite, a gente todas as vezes saía, então acabava sempre estando, né, nesse meio. Nessa época, quando eu fiz, antes da gente reaproximar, eu voltei a estudar. Eu tinha voltado a fazer um cursinho, que eu queria, né, prestar vestibular, talvez tentar uma faculdade. E essa reaproximação com esse amigo fez com que eu largasse o cursinho. E eu acho que não só pelo fato dele, mas, né, pelo fato da gente estar sempre ali usando droga. Então, eu lembro que eu comecei a me perder demais ao ponto de usar a droga dentro do cursinho. Então, eu estava cheirando cocaína dentro do cursinho, assim, e foi uma situação bem complicada, até que eu decidi largar. Então, a gente começou a ficar mais próximo nessa época, a gente saía muito, ele saía sempre armado, com muita droga, e aí, pelas vivências que a gente foi tendo nessa época, eu acabei me envolvendo também no crime, né? Ele foi me dando a confiança ao ponto de eu guardar arma, droga dentro de casa, e isso já com 21 anos, trabalhando à noite nesse restaurante, até que, numa dessas vezes, a gente, em busca de droga, a gente foi no aglomerado da Serra buscar droga e fomos abordados pela polícia. E dentro da favela, numa rua escura, assim, eu falo que ali Deus mais uma vez colocando a mão nele, porque a gente tinha 2 armas dentro do carro, tinha alguma quantidade de droga,
em busca de mais droga, e os policiais revistaram o carro, nos revistaram, não acharam nada com a gente. Eu lembro que nessa época eu ainda tinha muito essa de eu não acreditar mais muito em Deus, assim, achar que talvez nem existia, ou, sabe, algumas teorias de conspirações de malucas mesmo, assim, sabe? E então, depois daquele dia, eles colocaram a gente dentro, não acharam nada com a gente, mas queriam que a gente desbloqueasse o celular, enfim. Naquela situação toda, eles colocaram a gente dentro, né, do camburão e saiu com a gente. Eu não sabia o que estava acontecendo, esse meu amigo também não. A gente só se olhava e ele e eu, né, mesmo não acreditando em Deus, assim, a primeira coisa que a gente pede, não, meu Deus, não deixa nada acontecer comigo, que eu vou mudar. Eles foram na casa desse amigo, viram uma nossa conversa, uma foto de uma arma, então eles foram atrás dessa arma, na casa dos pais desse meu amigo, 1 hora da manhã, acordando os pais dele, então imagina a situação. Eles buscaram a arma, falaram que essa arma ia vir de outro lugar, e enfim, conseguiram, a gente conseguiu ser liberado. Eles não foram para a delegacia com a gente, não foram para lugar nenhum. E eu pensei, eu lembro disso, que foi uma terça-feira muito fria, e, e eu pensei, né, quando a gente foi liberado, esse meu amigo me deixou que assim, né, graças a Deus, não aconteceu nada, meus pais nem vão ficar sabendo disso. E pensei, né, que isso não era mais para mim. Então, 2 dias depois, na quinta-feira, esses mesmos policiais foram na oficina do meu pai, me procurando arma, procurando droga. E meu pai, não sabendo de nada do que tinha acontecido, da situação, acabou me ligando e a gente morava no fundo de uma casa que na frente eram os amigos nossos, né, amigos do meu pai, e ela era advogada, a filha desse amigo do meu pai. Então, na hora ela desceu lá, conversou, e o policial falou com meu pai, e minha mãe também. E ela, depois de um tempo apareceu no local, falou que para mim tomar cuidado, para eles tomarem cuidado, que eu estava entrando num lugar que talvez eu não poderia, não, né, pudesse sair vivo. E isso foi uma conversa entre meu pai, a minha mãe e essa advogada de família, conhecida, né, da nossa família. Então ali eu tive essa oportunidade, né? Deus mais uma vez assim usando meus pais e até essa advogada para me mostrar um caminho de que eu não precisava disso, mas nessa época eu ainda estava completamente te entregue, com muita revolta, com muita raiva de tudo, e decidi que isso, acho que o que aconteceu na quinta-feira me deixou mais revoltado na época, e ao invés de abrir meus olhos para parar mesmo, ali Deus, acredito que eu ainda não tinha sentido, né, aquele amor de Deus assim, no meu coração mesmo, de querer parar com tudo, né, de entender os motivos daquilo. Então, meu pai decidiu sair do Barreiro, porque depois dessa situação e várias outras situações que estavam acontecendo no serviço dele, meu pai tem uma oficina de funilaria e pintura, então já não estava dando mais para ele ir no Barreiro, e ele decidiu ir para o Sapatilho. Isso meio de 2017, agosto mais ou menos. E eu não queria sair do Barreiro, porque eu pensava, minha vida toda está aqui, meus amigos todos estão aqui, eu não quero sair daqui, vou continuar aqui. Então, tinha uma pessoa que trabalhava comigo nesse restaurante, uma moça, e ela tinha duas filhas, na verdade. Uma de 9 anos, que não tinha um pai, o pai não assumiu, então ela criava sozinha. E uma de 10 meses, que, enfim, o marido traiu com alguém, e era do mesmo ciclo do nosso trabalho, acabou que a gente ficou mais próximo, viramos amigos. E aí, essa moça começou a sair com a gente, eu e esse meu amigo. Então a gente saía, começava a usar muita droga, muita bebida. Acabou que eu e essa moça começamos a nos envolver
e eu fui morar com ela meio no Barreiro. Então eu dividi apartamento com essa moça com duas crianças, uma de 9 e uma que não tinha nenhum ano. E sem consciência nenhuma, comecei a ver uma oportunidade ali de guardar as minhas coisas, né? Então eu guardava arma, droga, tudo dentro de um apartamento com uma criança, com duas crianças e essa moça. Então, morei de agosto mais ou menos a dezembro, dividindo apartamento com essa moça e usando cada vez mais droga, cada vez se perdendo mais, envolvendo, me colocando em situações que talvez eu não tinha necessidade de estar passando. Eu lembro de uma vez que eu estava nesse apartamento, eu acordei no outro dia de algum, algum lugar que a gente estava, né? Algum rolê que a gente estava, e no outro dia eu acordei com fome, né? Normal, para tomar um café da manhã. Eu lembro que eu não ia trabalhar nesse dia. E eu olhei na minha carteira, não tinha R$ 10 para comer. Também não tinha dinheiro na minha conta do meu trabalho. Mas eu tinha 10 pinos de cocaína no bolso. Eu tinha uma arma dentro da gaveta. E aquilo ali, para mim, acho que foi a primeira vez que eu tomei um baque mesmo, assim, do que eu estava, né? Do que eu estava passando mesmo. Eu lembro que ali eu vi uma oportunidade de continuar usando droga, então ali nesse dia eu lembro que eu usei quase todos esses pinos de cocaína. E eu lembro que eu ficava sentado, eu tinha um quarto, mas eu não tinha uma cama. Meu quarto era um colchão no chão, uma cadeira de praia e um videogame com uma TV, que era o que eu tinha. Então eu lembro que eu estava sentado nesse colchão com a arma na mão e pensando mesmo se valeria a pena continuar vivendo dessa forma. Eu acredito que ele foi a primeira vez que eu pensei em tirar minha própria vida. Eu falo que graças a Deus eu fui um covarde de não ter tido essa força, né, de fazer isso acontecer. E ali eu acho que foi mais um dedo de Deus ali, me mostrando que ainda não era o momento. Passaram-se alguns dias, algumas decepções que tive nesse meio tempo. Eu lembro que várias vezes eu usava droga com a mãe dessas crianças, e ela não acordava de manhã, mas eu acordava e via a filha dela no berço, sei lá, querendo comida. Então eu tocava a filhinha dela, neném de 10 meses, dava mamadeira e só a mãe dormindo, e eu comecei a me ver numa situação de que o que eu estou fazendo da minha vida, né? Guardando arma, droga, vivendo drogado, dando droga para a mãe dessas crianças. Então imagina o ambiente que essas crianças estavam crescendo, né? Então eu decidi que aquilo não era mais para mim. Eu lembro que foi dezembro, um pouco antes do Natal. Eu entrei lá, busquei minhas coisas, voltei para casa e pensei, não, né? Eu vou melhorar. Não quero mais essa vida. Eu lembro que nesse meio tempo que eu estava lá, um dia eu fui dormir na minha mãe e ela trabalhava viajando, vendendo peças de caminhão, embreagem, enfim. Eu cheguei tão louco mesmo de droga que eu tirei a arma, coloquei em cima da cama, tirei a camisa, coloquei em cima dessa arma e dormi no sofá. Eu acordei com minha mãe chegando. E eu acho que a mãe sabe, né? Quando o filho está passando por essas situações, alguma coisa assim, porque ela sempre mexeu nas coisas. A primeira vez que ela fez quando chegou foi começar a mexer nas coisas e ela viu essa arma. Eu lembro do desespero dela. Eu lembro que eu guardei essa arma no carro e voltei a dormir porque eu não tinha condições, sabe, literalmente de estar vivendo aquilo e não, né, não tendo condições nem de ficar acordado, assim. Então, ainda muita droga, muitas coisas erradas. Então, eu vi ali a decepção da minha mãe naquele dia, dessa situação. Enfim, passou em 2018, eu já estava em casa, já tinha decidido que não estava aguentando mais, porque eu não queria mais usar, eu não queria mais estar nesses ambientes, mas o vício falava mais alto. Então, eu saí desse restaurante, comecei a trabalhar com meu pai na oficina, e em 2018 eu já não saía tanto mais, eu ficava mais em casa. Todo o dinheiro que eu gastava, que eu ganhava trabalhando ali com meu pai, eu gastava em droga. Então
Eu comprava cerveja, cigarro, maconha, cocaína, e ficava dentro do quarto usando tudo isso. Foi se passando um tempo, eu conheci uma ex-namorada, na época, em 2018, e comecei a gostar dela, né? Mas eu acho que o que mais me impulsionou ali era não estar em ambientes onde me levassem a usar a droga, né? E sou muito grato porque ela me ajudou muito nisso. Eu lembro que em 2018 ela tinha feito um encontro de jovens na igreja, e aí em 2019, entre algumas recaídas, eu não parava, eu usava droga escondida até dentro da casa dela. E em 2019 eu fiz um encontro que chama EJC, Encontro de Jovens com Cristo, que tem na Igreja Católica. E fiz mais por causa dela mesmo. São 3 dias, é como se fosse um retiro. E ali, durante os 3 dias, eu senti o amor de Deus na minha vida, assim, sabe? Eu senti aquele abraço, assim, que eu, sabe? Aquele colo, aquele aconchego de estar com o coração mais tranquilo. E eu acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi ver meus pais. Eu lembro que eu chorei muito, vi eles, abracei, assim, sabe? Aquele sentimento de imaginar o que eles passaram comigo. Minha mãe muito devota também de Nossa Senhora, então acabava que ela orava muito para mim. Ela contava as noites que ela passava em claro, rezando, pedindo a minha melhora. E eu saí desse encontro renovado. Até que em 2020, pandemia, né? Então, acabou fechando tudo. Uma decepção nesse antigo relacionamento fez com que eu tivesse recaídas, né? Então, voltei a beber, voltei a cheirar cocaína dentro de casa, fumar e beber, e ficava dentro de casa usando droga. Então, 2020, 2021 também, continuei nessa, eu já não podia sair, então já não tinha amigos, eu ficava dentro de casa. Eu lembro que em um momento de tristeza, depressão mesmo, pós esse encontro, eu me via muito sozinho ali, ficava só no meu quarto. Eu lembro que eu tinha uns 4 ou 5 pinos de cocaína, e eu pensei, mais uma vez, acho que foi a segunda vez, que eu pensei em tirar minha vida. E dessa vez era usando droga. Então, eu estava dentro do meu quarto, e eu já tinha convicção de que no outro dia meu pai não me encontrar vivo, porque eu já estava decidido a cheirar tudo aquilo ali e não viver mais, sabe? Mais uma vez, graças a Deus, eu fui covarde de não conseguir fazer o que eu queria fazer. E logo após isso, eu fiquei internado em 2021, com dores no estômago. Eu fiquei internado em 2 hospitais, 6 a 7 dias em cada. No primeiro, eles não encontraram nada, me tomavam morfina na veia, e a dor não passava. No segundo hospital, começaram a ver uma gastrite nervosa, então comecei a tomar alguns remédios, né, para ansiedade, essas coisas. E melhorei, saí de lá convicto de que não ia mais fumar, não ia mais usar mais droga nenhuma. Fiquei até 6 meses, 5 a 6 meses sem beber, sem nada. E aí vieram, né, em 2022, voltou a sair, a liberar as coisas para sair, tudo. Voltei a sair, só que ainda tinha aquele sentimento de que eu precisava, não, eu não podia estar sóbrio para aproveitar a vida. Ainda tinha esse sentimento de que precisava estar usando droga a todo momento para poder aproveitar as coisas. Foi então que tive várias recaídas em 2022, e em 2022 voltou a ter esses encontros do EJC. E aí eu voltei a participar desses encontros, reuniões, encontros que tinham encontrões. E ali, quando aconteceu o outro encontro, eu comecei a servir. Nesse meio tempo, eu já tinha sentido o amor de Deus nos 3 dias desse encontro que eu fiz, mas eu ainda não tinha sentido aquele acolhimento, sabe? Aquele amor assim, do próximo. E eu conheci poucas pessoas nesse encontro.
Mas quando eu comecei a frequentar, parecia que todo mundo já me conhecia há tempos. Assim, eu comecei a sentir o amor de Deus nessas pessoas, como elas me tratavam, o acolhimento que eu tive. E aquilo ali me deu uma nova energia, porque foi no momento que eu estava em casa, me afundando mesmo no fundo do poço, só usando drogas, ficando dentro de casa. E quando tinha alguma coisa desse encontro, eu queria que tivesse todos os dias, porque era quando eu me tirava de casa, era quando eu encontrava força para poder continuar fazendo, trabalhando, continuar vivendo mesmo, sabe? E aí foi em 2022 que eu decidi que eu não usaria mais drogas, né? 2023, eu comecei a tomar frente desse movimento, desse encontro. Então, comecei a focar mais ali, a viver mais a vida dentro da igreja, viver o amor de Deus assim mesmo. E eu lembro que em 2021, minha mãe falou para mim que eu ajudaria muitos jovens ainda a passar pelo que eu passei. Mal sabia ela que eu ainda tinha várias recaídas. E eu nunca entendi aquilo, né? Eu falava, como que eu vou ajudar? Se eu nunca consegui nem me ajudar, como é que eu vou ajudar um próximo? Como é que eu vou ajudar alguém, sabe? E eu lembro que em 2022, quando eu decidi que eu não iria mais levar a vida que eu estava levando, é, fez muito sentido isso que minha mãe falou, porque eu lembro de um jovem que tinha feito um encontro e ele olhou para mim e falou que não tinha desistido do encontro por minha causa. Eu nem lembro, mas, assim, o que eu disse para ele, sabe? Acho que foi Deus mesmo usando algumas palavras com ele, que ele falou que não tinha desistido desse encontro por minha causa. Então, eu comecei a entender isso que minha mãe disse, de que eu ia ajudar muitos jovens, talvez levando a palavra de Deus e um pouco da minha história ali, sabe? Então, em 2023, já estava mais tranquilo à frente desse movimento, fortalecendo cada vez mais na fé, e tudo começou a fazer sentido. Foi ano passado, quando me chamaram a primeira vez para dar esse testemunho, porque aí eu entendi mais ainda o que minha mãe disse, porque não era estar à frente do movimento, mas talvez contando um pouco dessa história, de tudo que eu passei, para as pessoas entenderem de que realmente Deus não desiste da gente, assim. E hoje eu fico vendo vários sinais que Deus mandou para mim, de que Ele estava comigo, e eu neguei várias vezes. Dizem que Pedro negou 3 vezes Jesus, né? E eu neguei 333 vezes. Eu não quis acreditar mesmo que realmente era Deus mesmo, Deus de Deus. Eu achava que era só sorte. E eu fico vendo hoje tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, e realmente era Deus, né? Por mais que eu estava no caminho errado, por mais que eu estava vivendo as coisas erradas, Deus não desistiu de mim. Deus continuou, insistiu, né, na minha vida. E eu fico vendo hoje o quanto, assim, né? O quanto o amor de Deus hoje age na minha vida, porque parei de tudo, não sinto mais falta daquela vida, das noitadas, das bebidas, aquelas loucuras que eu vivi. E eu acho que é um propósito maior viver a caminhada de Deus. Eu falo que não é fácil, porque se você me perguntar até hoje, eu não sinto falta, mas quando tem problemas ou algumas coisas que saem do meu controle na minha vida, às vezes vem aquele sentimento, sabe, de querer chutar o balde, de querer voltar à vida que eu tinha, porque ele era mais fácil, era um problema que, né, os problemas sumiam por um instante, assim. Mesmo depois de anos, eu ainda luto um pouco contra eu mesmo. Eu acho que talvez o vício, né, de tudo que eu vivi ali. Então, cada vez que eu acho que fortaleço mais dentro da igreja, estando mais próximo de Deus, eu vejo essas tentações mais fortes, porque eu acredito que o mal mesmo não quer que eu siga essa caminhada. Eu acho que ele queria a vida que eu tinha antes. Então, eu acho que as tentações vão vir, as provações, eu vou ter várias provações para passar. Então, é isso. Acho que cada vez mais está fortalecido mesmo. Não é fácil, mas eu acredito que a gente estando, né, na presença, estando
com Deus assim, a gente consegue levar, né? Consegue continuar. E para finalizar, eu lembro de uma época que a minha mãe, ela me chamava para tudo, né? Aniversário, tudo que tinha, eu tinha que estar, ela me queria presente e eu não estava presente por estar sempre drogado, sempre em rolês e essas coisas. E eu lembro que uma vez minha mãe, ela foi e tirou uma foto, nossa, minha e dela. E por muito tempo minha mãe, eu lembro que quando eu já estava mais tranquilo, uns 3 anos atrás, para cá, ela me mostrava essa foto. Mas eu tinha uma raiva dessa foto, falava, mãe, você está se prendendo no passado, eu não sou mais essa pessoa que está ali. E ela começava a contar, né, das angústias da época dela, que ela contava que ela pegava minhas roupas e ela achava pino cheio, pino vazio. Eu estava tão perdido que eu já não tinha mais controle de nada. E ela sempre relembrava esses fatos com essa foto. Me incomodava muito, mas hoje faz mais sentido assim para mim. Não tenho raiva dessa foto, eu acho que é uma superação. E eu também entendi por que ela guardou essa foto nesse tempo todo, que faz muito sentido eu mostrar para vocês essa foto. Então, para fechar, eu vou mostrar uma foto minha e da minha mãe nessa época, para vocês verem a situação. Eu acho que não só a fisionomia, mas o olhar. Essa é a foto. Eu acho que isso talvez seja 2017. Então, eu acho que o olhar, né, a feição, eu era muito magro ali. Eu talvez pesava uns 60 e poucos quilos. Hoje eu estou com 90, então você imagina a diferença. Então, hoje eu olho para essa foto, não me incomoda mais, mas eu vejo como uma superação mesmo, que realmente eu não me via no espelho e não me via dessa forma que está na foto, né? Então, eu acredito que é isso, assim. Usar essa foto não só para dar o testemunho, né, mas para mim mesmo, de mostrar que realmente o que Deus faz na vida da gente. Acho que a gente também tem que querer, né? Não adianta, porque aquele amigo meu que com 18 anos me vendia droga, que a gente se perdeu, quando eu estava parando, eu tentei, de várias formas, trazer ele para perto, para dentro da igreja, mas ele mesmo falava que ele estava perdido. Eu também já falei muito isso, mas aí chegou um ponto que eu perdi o contato, então não consegui, né, salvar. Eu falo porque, por mais que a gente estava nas coisas erradas, naquele momento que eu não tinha o que comer, foi ele que levou comida para mim. E eu queria muito né, ter podido ajudar ele, mas infelizmente eu não consegui. Então, que eu acho que fica da reflexão também, né? Disso, de que a gente também tem que querer, sim. A partir do momento que eu abri meu coração e deixei Deus entrar, Deus agir, as coisas melhoraram demais. Mas, igual eu disse, não é fácil, né? São várias provações que a gente passa, mas é isso. Acho que a gente tem que estar fortalecido na fé e com Deus mesmo para sair desses, né, desses obstáculos, assim, porque eu falo que foi um encontro com jovens falando de Cristo, de Deus, que me fez sair do fundo do poço que eu mesmo estava cada vez mais cavando ali. Então, eu acredito que estar próximo de Deus ali sempre me ajudou a fortalecer, né, na fé e na caminhada, não só na caminhada na igreja, mas na caminhada pessoal mesmo. As coisas melhoraram muito para mim desde 2022 para cá, 23. Então, é isso. Acho que vale a reflexão, né, de que mesmo na caminhada a gente vai ter provações, mas a gente não pode desistir, né, de acreditar que Deus realmente muda e transforma a nossa vida, né? É isso. Amém. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, Dudu. Quem te vê hoje exalando essa alegria e todo esse Deus que você passa, nem imagina, né? Quando você me contou essa história a primeira vez, eu nem acreditei, porque hoje em dia você é uma pessoa totalmente diferente. Foi a mudança que Deus fez na sua vida. Hoje em dia você exala muita alegria,
tudo de melhor, assim, que o ambiente pode ter. Você já chega exalando muita alegria. Então, assim, é lindo ver como que Deus mudou sua vida mesmo. Sim, muito obrigado pelo convite aí para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história ali, até com Deus mesmo. E eu falo que hoje eu não consigo dormir sem dar uma boa noite para Ele, assim, sabe? E agradecer, cada vez nas mesmas dificuldades, agradecer tudo que eu tenho, né? De ter minha vida mesmo, né? Então, é isso. Amém. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tô, tô tentando ligar meu microfone aqui. Oi, Eduardo. Muito obrigada por você compartilhar seu testemunho aqui hoje. Por acaso, hoje eu estava numa reunião e falando com uma pessoa, falei sobre o grupo até. Aí a gente começou a conversar, ele falou: eu faço um trabalho voluntário na rua para cuidar de pessoas que são dependentes químicos que moram nas ruas. Ele falou até de situação de rua, né? E a minha conversa com ele até foi sobre, não é fácil que a pessoa sair dessa dependência química, por trás de cada pessoa que está ali tem uma história, né? E foi interessante você começar a contar a sua trajetória, porque a gente não sabe os impactos de por que a pessoa começa a usar droga, como que é, o que você quer provar, né? Às vezes em busca de poder provar por alguma coisa para alguém, ou seja lá o que for, mas tem sempre uma pessoa ali que tem uma história, uma ferida, uma mágoa, enfim, qualquer coisa que precisa ser curado. E aí vai em busca dessa situação e acaba tendo realmente uma dependência que é química, que é difícil também da cura física mesmo, né? E com certeza eu acredito que sua proximidade com Deus vem te curando cada dia, né? Ele falou até sobre que todas as pessoas que falaram que estão nessa situação dessa organização que ele cuida, ele falou que todo mundo ex-dependente químico, alguma coisa assim, sempre continua sendo, então cuida todos os dias para isso, e a gente falou realmente que a fé, a proximidade com Deus é o que realmente sustenta essas pessoas, para que elas não, ele falou assim, que as pessoas falam que elas têm vontade todos os dias, mas elas não voltam mais, sabe? Que elas optam por estar perto de Deus e não voltar mais para essa situação. Então, obrigada por compartilhar por acaso, duas histórias na minha vida hoje com o mesmo tema, mas obrigada por compartilhar aqui, e parabéns por ter criado essa jornada na sua vida. É realmente impactante olhar sua foto de antes e depois. E a minha pergunta para você é: se você encontrasse aqui foto hoje na sua frente, o que você falaria para ele? Eu acho que eu daria um cocão nele. Falo, pelo amor de Deus, meu filho, olha o que você está fazendo da sua vida. Desse jeito vai acabar com a sua vida, literalmente. Você não vai. Tem tanta coisa. Se eu pudesse falar, né, para parar naquele momento ali, porque eu ia falar pra ele, tem tanta coisa boa ainda para vir na sua vida, para você ficar se prendendo a esses momentos ruins, a essas situações. Então, para dar um sacode, sabe? Acorda, meu filho. E é engraçado porque, assim, eu fico vendo, é Deus mesmo, porque eu nunca precisei entrar numa clínica. Eu estava tão perdido que, assim, vendo hoje, talvez, sim, talvez uma intervenção dos meus pais, sabe? Como uma clínica, alguma coisa, e eu não precisei, sabe? Chegou um momento que eu falei, não quero mais, e foi aquilo ali. Então, é engraçado demais pensar por esse lado, assim, que realmente é Deus mesmo, não dá para explicar mesmo. Então, acho que eu falaria para ele, meu filho, acorda aí, dá uma sacudida que tem muita coisa boa para viver ainda. Muito bom. Dudu, muito obrigada. Você quer falar, PC? Fica à vontade. Eduardo. Oi, tio. Deus te abençoe, passando rapidinho mesmo, só para te abençoar. E falar assim, cara, mais uma vez, do moleque incrível que você se tornou. E esse testemunho seu, tomara que você não se cale nunca. Toda vez que te chamarem, fala mesmo, põe para fora, porque você só passou por isso, está passando por isso, para ser espelho aí para muita gente,
você vai ajudar muita gente na vida com esse testemunho, eu tenho certeza disso. Deus te abençoe, você se tornou um moleque maravilhoso, mas aqui, não baixa a guarda nunca, tá? Isso aí você tem muita história, muita batalha grande pela frente ainda, então vá em frente, fortaleça aí cada vez mais em Cristo e vá em frente, não deixe de dar esse testemunho nunca, viu? Você é um Muito, moleque maravilhoso, Deus te abençoe sempre. amém, tio. Muito obrigado. No meu encontro, quando eu fiz em 2019, ele estava lá, o tio PC estava lá. Ainda fiz ele passar algumas pérolas, né, Tati, Passou durante o não, encontro. foi nada não. Você é um exemplo incrível para mim, viu? Muito obrigado, viu, tio, pela recepção, pelas palavras de sempre. Eu que tenho que te agradecer sempre. Fica com Deus. Com Deus. Ai, que lindo, gente. Eu queria, Dudu, então, que você encerrasse o nosso encontro rezando um Pai Nosso. Perfeito. Então vamos todo mundo fechar os olhos, começar a acalmar nossos corações para nossa despedida, para que a gente tenha uma boa noite, uma boa noite de sono, um bom descanso para enfrentar as batalhas do dia seguinte. Então, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tenha uma boa semana. A gente, boa noite. Boa Muito Boa noite, boa noite. Com Deus. Deus. Aninha, fica aí com a gente, Aninha.